Senhoras e senhores, você já parou para pensar como a forma de falar do vereador pode aproximar ou afastar a população do que acontece na política? A Assembleia Legislativa está promovendo um evento com foco exatamente nisso: qualificar a comunicação dos vereadores para que se comuniquem melhor com a imprensa, com a comunidade e nas mídias sociais. É no Ideias que Transformam de hoje. Vem ver. A gente está em casa hoje, viemos até o Palácio Barriga Verde, na Lesc, onde no dia 9 de julho vai acontecer o evento Mandato em Ação, Comunicação Estratégica e Eficiente. Marlene Fengler, muito obrigada por nos receber aqui. Que alegria te receber aqui, Gi, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos lá para o auditório conversar um pouquinho? Vamos lá. Chegamos aqui no auditório onde vai acontecer esse encontro no dia 9 de julho. Marlene, qual é a ideia central, a proposta central desse encontro? A proposta central desse encontro é fortalecer as câmaras municipais, fortalecer os mandatos dos nossos vereadores e vereadoras aqui de Santa Catarina, oferecendo a eles qualificação e formação na área da comunicação. Como melhorar a comunicação com os seus eleitores, com os cidadãos, né? Como aprender a usar a comunicação como uma ferramenta mais eficaz de aproximação, de conexão e, com isso, obviamente, fortalecer a democracia, que é, em última instância, aquilo que um vereador, uma vereadora deve ter como norte no seu mandato. E por que a comunicação pública ela se tornou uma pauta, uma prioridade para o Legislativo catarinense? Porque cada vez mais o cidadão quer entender qual é o papel do Legislativo, qual é o papel do legislador, né? Aqui nesse caso, qual é o papel do vereador, né? De uma vereadora no seu município, o que faz uma Câmara de Vereadores, né? Como são aprovadas as leis. E isso primeiro, é um tema que ainda não tem muito interesse da sociedade, e por isso mesmo a comunicação talvez seja hoje a ferramenta mais importante para promover essa aproximação. Ninguém gosta do que não conhece, ninguém participa daquilo que não conhece. Então o papel, aqui no caso da Assembleia Legislativa, e é o que nós vamos fazer, oferecer formação, oferecer qualificação nessa área e fazer com que efetivamente a comunicação dos mandatários, né, dos vereadores e das vereadoras, seja cada vez mais eficaz, seja uma ferramenta para fazer com que as pessoas, o cidadão, quem está na ponta, entenda, né, a importância do Legislativo. As câmaras municipais, nas câmaras municipais, são aprovadas as leis que organizam a sociedade, né? Tudo aquilo que as regras de um município são definidas ali, são aprovadas ali. E se as pessoas não participam, se as pessoas não conhecem, as leis vão ser aprovadas de qualquer forma. E se o cidadão participar, se o cidadão conhecer, e aí é que entra a ferramenta da comunicação, se uma Câmara de Vereadores comunica bem, se um vereador se comunica bem com o seu município, as pessoas vão querer participar, as pessoas vão querer entender e é assim que se fortalece a democracia, com a participação efetiva da sociedade, né? A aprovação das leis, elas não devem ser feitas só pelos vereadores, né? Eles são os representantes da sociedade, sim, eles estão lá para representar as pessoas, foram eleitos legitimamente para isso, mas quanto mais a gente tiver uma participação efetiva, melhores serão as leis, mais eficazes serão as leis e mais elas irão ao encontro do dia a dia das pessoas. Perfeito. E mais as pessoas vão perceber que o trabalho, o que me parece dentro da tua fala, é que o cidadão ele ainda não se interessa e não participa tão ativamente porque ele não percebe o quanto o trabalho do legislador, do vereador, está dentro da vida deles, todos os dias, na rua dele, na comunidade dele. Mas vamos falar de coisas básicas. Me parece também, e essa é uma dúvida bastante comum, Marlene, que não se entende nem a diferença entre o papel do prefeito, o papel do vereador, o papel do deputado e o papel do governador.
É um tipo de dúvida comum que chega para vocês? Como é que você costuma traduzir a diferença para as pessoas? É uma dúvida muito comum. Quando um vereador é eleito ou quando um vereador faz a sua campanha, normalmente ele fala: eu vou fazer porque eu vou asfaltar tal rua, eu vou construir posto de saúde, eu vou fazer uma série de coisas que na verdade não são função dele, são a função do executivo, ou seja, a prefeitura, o executivo, o governo do estado, o que ele faz? Ele executa obras, ele é quem faz, quem constrói ou quem executa as obras nos municípios, no estado. O vereador não, o vereador ele aprova leis e ele fiscaliza as atividades do executivo, né? Então, ele é um porta-voz daquilo que a sociedade quer para que o executivo faça a sua função, o seu trabalho da melhor forma possível. Isso sim, ele deve cobrar do executivo, ele deve propor ao executivo, mas não é ele quem executa. Então, é muito importante saber diferenciar quem faz o quê, né? O vereador, ele deve aprovar as leis, né, que regem aí, que fazem a organização, né, do município. E quem executa, quem vai fazer o asfalto, quem vai construir o posto de saúde, a escola, é o governo municipal, a administração municipal e do estado e o governo federal também, né? Mas essa diferença é muito importante que as pessoas conheçam. E mais uma vez, comunicação. Como falar, como usar as redes sociais, né? Uma outra dúvida, né, que as pessoas têm muito, assim, como usar uma rede social para se comunicar com o eleitorado ou se comunicar com a sociedade, né? É uma pauta bastante nova. Com certeza. E nós não somos ainda a geração que nasceu com o celular nas mãos e que está habituada a ligar a câmera e sair produzindo conteúdo, a sair gravando. Inclusive, esse é um dos tópicos que vão ser abordados no encontro do dia 9 de julho, não é mesmo, Marlene? Vamos ter uma oficina, uma palestra sobre mídias sociais? Exatamente, teremos uma palestra sobre mídias sociais, sobre redes sociais, para que os nossos vereadores, nossas vereadoras também entendam um pouco, porque existe também uma confusão grande sobre qual é a diferença do cidadão usar uma rede social e um vereador ou uma vereadora usar uma rede social. Como é que eu me comporto? Como é que eu falo? Como é que eu me comunico? Eu posso falar qualquer coisa, né? Como é que eu utilizo as redes sociais, não só para oferecer conteúdo, mas para que ele seja um canal de conexão, de interação com os cidadãos. E isso é porque se eu sou um cidadão, eu vou lá, eu falo, né? Eu sofro as consequências daquilo que eu falo, obviamente, mas é muito diferente quando você representa as pessoas, quando você tem um mandato, você tem responsabilidade com aquilo que você comunica. Muito bom. Então, isso é fundamental, entender essa diferença e usar realmente a rede social como uma ferramenta de interlocução, de comunicação, de conexão com a sociedade. Inclusive, no dia 9 de julho, nós vamos ter uma oficina de mídias sociais, redes sociais no mandato, que vai ser facilitada pelo publicitário e palestrante Lucas Borges. E Marlene, ele gravou um vídeo para a gente. Vamos conferir? No dia 9 de julho, teremos um encontro para discutir estratégias e ações para utilizar melhor as redes sociais no mandato do vereador. Dentre várias questões que nós vamos abordar, uma delas é uma dica rápida. É sobre a agenda. A agenda das pessoas é que deve pautar o mandato e a atuação nas redes, e não a agenda do político tentar pautar as pessoas. Isso quer dizer que a gente precisa entender melhor o que as pessoas pensam, suas expectativas, qual é a pauta que elas querem discutir, e isso muda todos os dias, para daí sim a gente ter maior interatividade, usar essa interatividade para dar respostas ao que as pessoas esperam, e com isso aumentar engajamento, aumentar alcance, e aumentar o resultado da atuação nas redes sociais. É um pouco disso e várias outras coisas que nós iremos discutir no encontro do dia 9. Até lá! Além da oficina do Lucas, no dia nós vamos ter também o colunista da NSC e palestrante sobre imprensa, o Anderson Silva, que vai falar também dessa conexão que o vereador, do trabalho do vereador com a imprensa também como porta-voz da sociedade. Outro elo fundamental nessa cadeia de comunicação do legislador. Com certeza. E é uma constante a gente ouvir, principalmente vereadores novos, né, vereadoras recém-eleitos,
falarem sobre a preocupação que eles têm em, por exemplo, dar uma entrevista numa rádio, em falar com os comunicadores, em falar com os repórteres, né? No interior tem muita rádio, né? Mas TV então nem se fala. Aparece um microfone na frente e todo mundo sai correndo, né? Então, isso é um problema, isso é normal, né? A gente até, mesmo com experiência, tem preocupação com o que fala, como se comportar, como falar com a imprensa, né? Então, acho que é extremamente importante desmistificar isso, mostrar para um vereador e uma vereadora que na verdade é uma ferramenta muito positiva e que eles devem aproveitar ao máximo. Da mesma forma que as redes sociais, a rádio, principalmente o rádio no interior, é uma ferramenta extremamente importante e útil. E saber se comunicar, né, com a imprensa local, né, ter essa relação, estabelecer uma relação de comunicação com os veículos de comunicação locais é extremamente importante, porque você vai atingir um público enorme, né? No interior as pessoas ouvem rádio todos os dias, ainda leem muito jornal, então é impressionante. Eu ouço muitas pessoas dando entrevista e às vezes, né, eu ouço e penso, meu Deus, que oportunidade que essa pessoa teve de falar do seu trabalho e acabou perdendo esse momento importante falando de coisas que não são tão importantes. Sim. E se soubesse como esse momento, esse espaço é importante, poderia ter aproveitado, porque às vezes a pessoa faz um trabalho fantástico, mas não consegue se comunicar. Então, e não é vergonha, não é problema você não saber se comunicar. O problema é você não querer melhorar e, né, se aperfeiçoar, se qualificar, se capacitar para melhorar a sua comunicação. É não saber que não sabe. Exatamente. Que é um passo ainda antes. Ou não admitir, né? Ou não admitir. Até saber, a gente às vezes sabe, né? Mas não admite porque acha que tem vergonha disso. E não é preciso, não se deve ter vergonha disso. Muito pelo contrário, né? Admitir que a gente erra, que a gente acerta, que a gente não sabe tudo, eu acho que é um ato grandioso, inclusive. E quem está num mandato tem que saber disso, né? Tem que saber que a gente erra, a gente acerta, mas participar, estar ali e tentar se qualificar, eu acho que tem um valor muito grande. Com certeza. A gente, no dia 9 de julho, quem vier vai poder aprender com o Anderson Silva sobre tudo isso que a Marlene acabou de falar. E o Anderson também gravou um vídeo pra gente. Vamos conferir? Vamos lá. A relação entre a imprensa e o vereador e a imprensa, ela é fundamental num pilar que passa diretamente pelos pilares justamente que fundamentam tanto o papel da imprensa quanto o papel dos próprios vereadores. Porque no dia a dia o vereador tem um papel importante de ação junto às comunidades, de fiscalização do poder público, que se assemelha ao papel da imprensa, que tem também esse papel de aproximação, de fiscalização, de acompanhamento do poder público. Ou seja, os agentes, apesar de cada um a sua forma, a imprensa a sua forma, o vereador a sua forma, tem sim semelhanças nas suas ações e por isso que essa relação ela tem que acontecer, seja para um lado ou seja para o outro. A imprensa tem que ouvir a voz que vem das câmaras de vereadores e do papel das lideranças municipais, assim como também os vereadores têm que ouvir e acompanhar e participar, né, e buscar a imprensa para as suas ações no dia a dia. Muito obrigada ao Anderson, o Lucas, que gravaram os vídeos pra gente. A gente vai se encontrar no dia 9 de julho aqui no auditório. Marlene, além dos dois, quais outros temas a gente vai trazer para os vereadores? Nós teremos também uma discussão sobre imunidade parlamentar. O que é, né? A maioria dos nossos vereadores e vereadoras tem muita dúvida com relação a isso. Então, imunidade parlamentar, o que é, até onde vai, qual é a diferença com liberdade de expressão. É um tema extremamente importante e também oratória, que vai ser com você, né, Giovana? E é outra demanda muito grande que nós recebemos dos vereadores, que tem uma dificuldade muito grande. Quando o vereador é eleito, é um líder, por exemplo, comunitário, e chega lá na tribuna e tem que se expressar, tem que falar com a sociedade, tem que defender os seus pontos de vista, ou os projetos que apresenta, a grande maioria tem uma dificuldade muito grande e aí vai ser uma grande oportunidade também de aprender, de melhorar a sua oratória, né? E essa é uma oportunidade ímpar, né, com a Giovana, de melhorar e de se qualificar nessa área também.
A oratória, eu sempre digo que nós aprendemos a falar até os 18 meses de vida pela via natural, mas nós não somos ensinados a nos comunicar. É verdade. E a oratória, ela é fundamental porque ela é o elo, a comunicação é a ponte que une o nosso trabalho, as nossas ideias com as pessoas e, no caso do vereador, com o cidadão, com o eleitor, vai ser um prazer estar com eles no dia 9, mas as vagas são limitadas, não é mesmo, Marlene? Sim, as vagas são limitadas, temos 475 lugares aqui nesse auditório, e já temos mais de 300 inscritos, então realmente o tempo está contra a gente, então se inscreva, né, no Instagram do SEAC, é SEAC Alesc, e lá você terá um link para se inscrever no Simpla e participar desse evento importante aqui na Assembleia Legislativa. Muito bem, encontro Mandato em Ação, Comunicação Eficiente e Estratégica, dia 9 de julho, aqui nesse auditório da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Marlene, muito obrigada por nos receber aqui e a gente se encontra no dia 9 de julho junto com os vereadores. Com certeza. Eu é que agradeço e nos vemos no dia 9 de julho. E essa ideia do evento só é uma ideia que transforma porque foi transformada em ação. Quem sabe a sua ideia pode aparecer em breve aqui no programa, hein? Até a próxima edição e muito obrigada.